Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e já deixe seu like. Bom, eu fiz esse vídeo especialmente para ler, comentar e analisar a minha redação do Enem 2020. Espero que vocês gostem, então bora pro vídeo. Bom, o tema da redação do Enem 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então é um tema bem complexo, um tema super atual, é um problema aí que acarreta toda a sociedade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E aí eu vou ler meu texto, e aí podem deixar aí nos comentários o que vocês acharam. E vamos lá. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. O trecho faz parte da música Pais e Filhos, do compositor Renato Russo. A canção remete ao suicídio provocado por doenças mentais, como sendo um problema de difícil compreensão. Nesse sentido, hoje, no Brasil, o preconceito acerca do transtorno mental é um grande problema, devido à falta de políticas que possam garantir a dignidade humana e a busca por tratamento psicológico. Desse modo, torna-se necessário a implementação de medidas que resolvam o impasse. Então, para as pessoas assim que sempre me perguntam, posso usar música, filme, não é estranho usar isso na redação? Gente, não é estranho. É uma das competências do Enem que você consiga trazer coisas de outras áreas do conhecimento para o seu texto. Isso é chamado de repertório sociocultural. E esse repertório é exatamente isso, é você lembrar uma música, um filme, uma novela, um livro, qualquer coisa que você tenha lido, ou visto, ou assistido, e que tenha relação com o texto, ou então que pode fazer uma relação com o seu texto. Então aqui vocês viram que eu já comecei o meu texto com o repertório. Já vi muitas pessoas dizendo que não é uma boa estratégia começar o texto com o repertório. Mas eu faço isso em todas as minhas redações, e assim, é o jeito que eu prefiro e acho mais fácil para começar o texto e deslanchar o tema. E aqui na minha introdução eu já deixei claro a minha tese. Nesse texto, os dois problemas que eu já trouxe ali na minha tese foi a falta de políticas públicas, né, para garantir a dignidade humana e também a busca por tratamento psicológico. Aqui nessa busca era na questão do acesso, porque nem sempre a pessoa vai buscar o tratamento de uma maneira fácil, geralmente é muito difícil conseguir o tratamento mental, né, pela saúde pública, pelo SUS, e assim tem uma demanda bem grande, mas infelizmente ainda é muito difícil ter o acesso. Então por isso que eu já deixei claro aqui na minha introdução. E também na introdução eu já introduzi, né, encerrei ali a introdução falando da importância de resolver esse problema. E que é isso que o Enem quer, né? Ele te joga um problema e quer que você resolva. Agora eu vou ler o meu desenvolvimento 1. Em primeiro lugar, o acesso à saúde mental é um direito de todos os cidadãos e uma das formas para atingir a dignidade humana. Diante disso, a Constituição Federal de 1988 garante a saúde de todos os indivíduos, sendo um dos pilares para condições humanas mais dignas. Porém, tal direito é inviabilizado pela sociedade, que, ao se deparar com o doente mental, acaba caracterizando-o de louco, sendo esse um dos motivos para que algumas pessoas deixem de buscar ajuda psicológica. Ademais, mesmo com a existência do Centro de Apoio Psicossocial, CAPS, ao buscar ajuda, muitas vezes o indivíduo tem que esperar meses pelo atendimento. E aqui entra bem nessa questão que eu acabei de comentar com vocês, que, embora seja, né, garantido pela Constituição, seja garantido pelo SUS, nem sempre o indivíduo que vai buscar o acesso, ele, de fato, consegue o atendimento. Então, foi esse o meu problema 1, né, a falta de atendimento aí, e associando com a dignidade humana que é garantida pela Constituição Federal. Então, a Constituição Federal foi mais um repertório que eu trouxe. O Enem exige que você coloque pelo menos 3 repertórios. Então, aqui eu já introduzi 3. Então, com esses 3 que eu já coloquei, eu já teria garantido essa competência. Mas eu coloquei mais alguns, que vocês vão ver aí ao longo do texto, mas não necessariamente era preciso. Então, até agora, eu falei da música Pais e Filhos, da Constituição e do CAPES. Vamos para o desenvolvimento 2. Sobretudo, no século XXI, as ferramentas tecnológicas têm contribuído para a superexposição virtual. Nesse viés, o livro A Sociedade do Espetáculo aborda o quanto as pessoas têm se preocupado em se enquadrar em padrões de vida considerados ideais. No entanto, muitos indivíduos tentam demonstrar na internet um cotidiano que não condiz com a realidade, pois, fora das redes sociais, sofrem com o medo de serem discriminados socialmente por conviverem com um transtorno mental. Destarte, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 5% da população precisa de apoio psiquiátrico. Então, quando for utilizar dados da proposta de texto, mudem o dado, entendeu? Então, lá estava 1 em cada 20, aí eu mudei o dado para porcentagem. E aí, deu super certo, e aí eu consegui aí mais um repertório só de ler o texto base do Enem. Bom, gente, vocês viram aqui no desenvolvimento 2 que eu utilizei
mais 2 repertórios, que foi o livro A Sociedade do Espetáculo, que para quem não conhece é um livro muito bom, que ele entra aí nessa questão da pessoa querer mostrar uma coisa que nem sempre é de fato a realidade. E assim, para redação é um ótimo repertório. E aí o segundo repertório foi a OMS, né, que 5% da população precisa de um tratamento psiquiátrico. E da onde eu tirei esse dado? Gente, eu tirei esse dado da própria proposta do Enem. Então, na folha com os textos base, para escrever o texto, lá tinha que uma em cada 20 pessoas precisam de tratamento psiquiátrico ou psicológico, enfim. E aí, eu simplesmente mudei o dado. Pode fazer isso? Pode. O que você não pode fazer, que não é adequado porque fica meio que plágio, né? É você copiar lá e falar 1 em cada 20, segundo a OMS, precisam de tratamento psiquiátrico. Isso não é bom para o seu texto. E agora, para finalizar, eu vou ler o meu último parágrafo, que é a minha conclusão, e é onde eu coloco a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela é uma das competências do Enem, para você atingir aí a nota 1000, e é uma das competências que os alunos consideram a mais difícil, porque ela precisa ter 5 elementos, que é o modo, o meio, o agente, uma finalidade e o detalhamento. Colocando esses 5 elementos, você já consegue 200 pontos na proposta de intervenção. Então, eu vou ler para vocês como ficou a minha proposta. Portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Assim sendo, o Ministério da Saúde deve promover a aceitação do doente mental na sociedade brasileira, através de um projeto de lei entregue à Câmara que vise a implementação do atendimento psicológico em todos os locais de trabalho, de modo a melhorar a convivência do indivíduo acometido por transtorno mental e incentivar que cada vez mais pessoas busquem por ajuda psicológica. Dessa forma, será possível acabar com o estigma das doenças mentais no território nacional e torná-lo uma nação mais justa, livre e solidária, conforme os objetivos da República previstos no artigo 3. Então, aqui, para finalizar, eu coloquei os 5 elementos, então nessa competência eu atingi os 200 pontos. Mas, não sei se vocês repararam, para finalizar eu acabei colocando até aí um outro repertório pequenininho, que foi os 3 objetivos da República. E eu adoro finalizar o texto com esses 3 objetivos da República, que eu acho que dá, assim, um toque a mais. E foi isso, essa foi a minha redação. Agora vamos falar das competências, aonde é que eu perdi ponto. Bom, gente, na competência 1, eu tirei 160 pontos. Então, eu atingi 80%, né, da competência. E a competência 1 é sobre demonstrar domínio da norma da língua escrita. Essa competência, ela está associada aos erros gramaticais. Então, para mim ter tirado 160, eu devo ter cometido 2 ou 3 erros gramaticais. Se vocês me perguntarem quais foram esses erros, eu ainda não consegui identificar no meu texto. E aí, se vocês por acaso identificarem, pode deixar aí nos comentários. Mas eu tenho muita dificuldade para identificar os meus próprios erros na minha redação. Então, qualquer erro aí que vocês acharem assim, absurdo ou não, sintam-se à vontade para deixar nos comentários, que aí vai estar até me ajudando. E eu, assim, eu corrijo redações de várias pessoas, mas quando é a minha, eu não tenho, assim, esse olhar, né, de correção. Continuando. Na competência 2, que é compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo argumentativo. Essa competência, ela fala mais sobre a forma de organização dos parágrafos, da estrutura, enfim. Nessa competência, eu fiquei com 180, né? Então, eu atingi aí 90% da competência. E aí, entra naquele mesmo dilema. Onde foi que eu perdi? Essa eu realmente não sei. Porque o meu texto, assim, na minha visão, ele teve uma boa estrutura. E, assim, os parágrafos estão bem estruturados, não está muito divergente um do outro. Eu acho que o uso dos conectivos ajudou a linkar uma coisa com a outra. Então, assim, sinceramente, eu não sei porque eu não tirei 200 pontos na competência 2. Vamos para a competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência, ela é sobre a argumentação. Se você conseguiu relacionar, se você trouxe um repertório e associou com o texto, basicamente a organização da sua argumentação. E nessa competência eu também, sinceramente, não sei onde foi que eu perdi. Porque eu achei que eu consegui argumentar bem o texto, mas assim, talvez na visão do corretor tenha faltado aí alguma coisinha, tenha ficado um pouco confusa, né? E aí, igual entra naquela questão, quando a gente vai ler o nosso próprio texto, é muito difícil enxergar esses erros. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa parte, gente, eu tirei 200 pontos. E assim, finalmente, né? Porque eu trouxe aí vários repertórios e essa competência era sobre isso. É sobre repertórios, né? Socioculturais. Mas aqui também entra a questão da crase e da vírgula. Então, eu consegui 200 pontos, eu fiquei muito feliz.
nessa competência, porque é uma competência também um pouco chatinha, é uma competência que pega também os alunos, e assim, fiquei muito contente. Competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Essa competência, ela é sobre a proposta de intervenção, que tem que ter os 5 elementos que eu citei. E assim, gente, a minha competência, ela teve os 5 elementos. E essa competência, embora seja uma das mais difíceis aí para os alunos, é uma das que, pra mim, é a mais fácil. Porque eu acho muito difícil você não errar uma crase, uma vírgula, e errar a proposta de intervenção. Porque a proposta de intervenção, se você aprender a seguir esses 5 elementos, começar a treinar, que não pode faltar esses 5 elementos, ela se torna fácil. E aí, quando você começa a colocar isso em prática, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma na competência 5. E vocês têm tudo para atingir a competência 5. Então, a minha nota ficou 920, né? Tirei 920 pontos. Eu acredito que não foi um dos meus melhores textos, porque aí ao longo do ano eu tinha feito textos melhores que esse. Mas aí na hora da prova junta nervosismo e tantas outras coisas, né? O tempo, que você tem ali que correr contra o tempo. Mas, de certa forma, fiquei muito feliz, né? Então, o espelho da redação saiu na semana passada, e aí eu quis vir, né, compartilhar com vocês isso. E assim, meu texto ele ficou simples na minha visão, não foi nada, assim, muito difícil de descrever, e eu acho que vocês têm tudo pra escrever um bom texto e tirar uma nota aí acima de 900 pontos. E assim, é pegar o jeito da coisa, a gente é treinar, fazer textos, enfim. E quando eu falo isso, eu falo de verdade, porque redação é treino, e eu precisei treinar muito pra, assim, conseguir chegar numa nota boa. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, e aí pode deixar no comentário se vocês querem mais dicas de redação, o que vocês acharam desse texto, se vocês gostaram da minha redação, se odiaram também, se achou que a nota foi válida, se não foi, na onde eu deveria ter melhorado. E é isso, né? Espero que vocês gostem, se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. Um beijo e até breve!